A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a todos. Eu gostaria mais esse dia trazer uma mensagem, uma porção da palavra de Deus ao teu coração, para que Deus ele lhe instrua da melhor forma, lhe dê a direção certa para que você tenha uma semana abençoada por Deus, uma semana cheia de ricas bênçãos da parte do Senhor. Que Deus ele abençoe sobrenatural o teu lar, a tua família, o teu casamento, os teus negócios, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus no livro de Gênesis, uma palavra que me chamou a atenção. No capítulo de número 26, está escrito da seguinte forma: e houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Lá no versículo de número 5, está da seguinte forma: porque Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, os meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Lá no versículo de número 12 do mesmo capítulo, diz assim: Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a crescer até que ficou riquíssimo e poderoso. Amém? Aqui nós temos uma palavra da parte do Senhor, o qual gostaria de falar a respeito do poder da palavra. A palavra de Deus, ela tem poder, poder de levantar o que está caído, o poder que ela tem de trazer alegria ao que está triste, o poder de libertar a pessoa das drogas, da prostituição, da pornografia, de tudo aquilo que distancia a pessoa de Deus, de tudo aquilo o qual a pessoa tem passado que parece que não tem solução. Pois eu quero te dizer algo: a palavra de Deus, ela tem o poder de renovar, restaurar e transformar tanto a tua vida quanto o teu lar e a tua família e o teu casamento. Porque esta palavra não é meramente uma palavra qualquer, não é um livro qualquer, mas é nada mais do que a palavra do Senhor Jesus Cristo. E esta palavra, ela tem poder para transformar. Quando nós cremos no poder desta palavra, ela surge efeito sobre as nossas vidas. Porém, tem algo aqui, um mistério interessante, que não basta apenas ouvi-la, mas temos sim que praticá-la, ouvir, crer e praticar. Porque não basta somente ouvir e não praticar, não acreditar que vai acontecer. Você tem que acreditar, e quando você acredita e você começa a pôr em prática, o Espírito Santo, ele tem o prazer de manifestar a glória de Deus sobre a tua vida, sobre o teu ser, sobre o teu lar e sobre os teus negócios, para o nome do Senhor ser glorificado. Nós vimos aqui uma passagem aonde Isaac estava habitando, que era na cidade de Canaã. A Bíblia nos mostra que houve lá naquele lugar uma fome, uma crise, seca, mortes, porque aonde há seca, aí os gados, os animais e até mesmo os seres humanos começam a passar por situações precárias, difíceis, de morte, falta de alimento, falta da agricultura. Isaac, olhando para esta situação, ele pôs no seu coração descer para o Egito. Então Deus aparece para ele e diz: rapaz, não desça para o Egito, mas fica na terra, o qual eu hei de lhe mostrar. A Bíblia diz que então Isaac, ele vai e mora, faz a sua residência na cidade de Gerar. E nessa cidade era a cidade dos filisteus. Mas naquele lugar Deus havia ali o abençoado. Mas por quê? Porque ele deu ouvido à voz do Senhor. Porque ele buscou a presença de Deus. Ele ficou atento naquilo que Deus tinha para a vida dele. E é interessante aqui porque Isaac, ele não duvidou. Hoje nós vivemos uma época o qual Deus, ele fala com o homem, Deus, ele fala com a mulher. E muitas das vezes nós ouvimos aquela palavra, ouvimos a voz de Deus, e muitas das vezes não acreditamos depois dos dias decorridos. Acreditamos hoje, mas chegou amanhã, não teve mudança, e aí nós já não acreditamos mais.
começamos a desfalecer o nosso coração, começamos a desanimar, muitas das vezes paramos a nossa caminhada, mas se foi Deus que falou com você, você vai guardar a palavra e vai esperar Deus executar. Porque Deus falou para Isaac, olha, fica na minha direção, assim como eu fiz com o teu pai Abraão. Quando ele ouviu a minha voz, ele entendeu que era eu falando com ele. Ele saiu do meio da tua parentela, guardou os meus mandamentos, os meus princípios e as minhas leis. E é por isso que ele foi abençoado, porque ele foi próspero, porque ele conheceu a minha voz. Ele entendeu que eu estava falando com ele. Nós vivemos uma época que eu nunca vi igual, de tantas e tantas profecias. Eu nunca vi Deus falar com tanta facilidade como ele tem falado nesses últimos tempos, por algumas pessoas, ao se dizer profetas de Deus. E é interessante que muito nós se ouve, mas pouco nós se vê na prática. Então nós temos que entender e aprender a ouvir a voz do Senhor. Foi o que aconteceu aqui com Isaac. Isaac, ele viveu uma época de escassez, uma época de crise, uma época de seca, uma época de dificuldade, mas todavia ele sabia ao Deus o qual ele estava servindo. Ele sabia ao Deus o qual ele buscava, que era um Deus que não deixava em confusão, era um Deus que respondia e cumpria com a tua palavra. E hoje nós vivemos uma época onde as pessoas, ouvindo qualquer palavra, já acham que foi Deus que falou, que foi Deus que confirmou. Mas será que isso mesmo tem acontecido? Muitas pessoas têm passado por crises, por dificuldades. E é interessante que a primeira coisa o qual elas pensam é em abandonar os caminhos do Senhor. Quantas pessoas eu tenho ouvido falar? As pessoas têm mesmo falado comigo, dizendo, estou triste, estou desanimado, fui decepcionado, fui decepcionada. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Se você realmente crê na palavra, se você realmente serve ao Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e Salvador, você vai ficar firme e vai esperar com paciência no Senhor. Sabe por quê? Porque você crê no poder da palavra. Porque você crê que essas sagradas escrituras foram homens inspirados pelo Espírito Santo, que deixou registrado que Deus é fiel, que Deus ele está contigo por onde quer que você passe, ou por onde quer que você esteja em aperto. Deus ele sempre vai te dar vitória. Deus ele sempre vai operar milagres. E eu quero te dizer algo, o que eu acredito que não é novidade para muitos. Deus ele não trabalha com a lógica humana. Deus ele não trabalha segundo o meu pensamento ou o teu pensamento. Deus ele nunca trabalha conforme eu quero, conforme você quer. Tanto é que Deus ele sempre vem na contramão. Olha que coisa interessante. Quando Isaac ele pensou em descer para o Egito, porque no Egito estava havendo bonança, estava havendo prosperidade. No Egito tinha alimento, no Egito estava havendo lavoura. Porém, quando ele pensou em ir para lá, Deus falou, não desça, não vai para o Egito, porque meu negócio não é no Egito. Meu negócio ainda continua sendo no deserto com aqueles que creem na minha palavra. Porque é no deserto que você vai ver um milagre. É no deserto que você vai ter experiência com Deus. É no deserto que você vai ter intimidade com o Senhor. Olha que coisa interessante veio ao meu pensamento agora. A Bíblia diz que Paulo, até então era Saulo, ele conhecia as Escrituras. Paulo era um conhecedor. Paulo ele estava se formando para ser um escriba. A Bíblia nos diz que Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. E a Bíblia nos mostra ainda que ele perseguia porque ele guardava as leis de Moisés. E Paulo nos diz então, só que Paulo ele nunca teve um encontro real com o Senhor. Paulo ele nunca teve uma intimidade com o Senhor. E Paulo perseguia a igreja. E Paulo ele perseguia, lançava os cristãos na cadeia, consentia na morte dos cristãos. E a Bíblia diz que uma certa feita Paulo agora perde carta para ir para Damasco, para prender os crentes que estavam causando, segundo ele, um montim, levando uma seita a crescer no nome do tal Jesus Cristo que Paulo não conhecia, até então era Saulo. E a Bíblia nos mostra que quando Saulo
Ele está no caminho de Damasco, no deserto. O Senhor aparece para ele, num grande clarão, e soando com uma voz muito forte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ele cai no chão, não consegue ver nada. Os soldados também caem no chão, e os soldados ouvem a voz, também não conseguem entender nada. E Saulo fala: quem és, Senhor? E Jesus responde para Saulo: Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar com os arguilhões do Senhor. Aleluia. Então veja bem, Saulo teve que ir para o deserto para conhecer o Senhor. Tem crente que não pode passar luta. Tem crente que não pode passar dificuldade. Porque já desanima, já para de ir para a casa do Senhor, já não quer mais buscar o Senhor, acha que a vida lá no mundo vai estar muito melhor, acha que a vida outrora era melhor do que a vida quando está agora servindo ao Senhor. Parece o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando eles começam a caminhar no deserto, aí começa a vir as dificuldades, aí começa a vir a murmuração: melhor era nós termos ficado lá no Egito. Olha, o povo estava sendo escravizado, o povo estava sendo chicoteado, mas eles queriam ficar no Egito, porque lá tinha comida. Olha que coisa. E Deus havia falado: eu vou livrar, eu vou colocar vocês, vou introduzir vocês na terra que emana leite e mel. Gente, deixa eu falar algo aqui. Vocês querem conhecer a glória do Senhor? Primeiro passa pela prova. Por que passar pela prova? Prova é ensinamento. Prova é amadurecimento. Prova é você ter experiência com Deus para depois passar lá na frente para outra pessoa. Mas para que isso aconteça, você tem que acreditar na palavra. Você tem que estar firmado na palavra. E com certeza Deus, ele vai te prosperar lá na frente. Os discípulos chegaram até Cristo e falaram assim para Jesus: Senhor, o que nós ganharemos em te servir ou te seguir? Jesus falou: olha, nesta vida vocês vão ter 100 vezes mais, e ainda o porvir, que é a vida eterna. Então creia no poder da palavra. Para de ficar acreditando nesse monte de baboseira, nesse mundo de ilusão, nessas fantasias que Deus dá, Deus dá, Deus dá. Não, Deus, ele realmente dá, mas ele vai te dar se você acreditar na palavra. Se você meditar nesta palavra, aí a palavra, ela vai se cumprir sobre a tua vida. A Bíblia nos mostra e nos ensina que nem eu e nem você devemos correr atrás das bênçãos, mas muito pelo contrário, as bênçãos vão vir atrás de mim. Eu não preciso ficar indo para cá, para colar, para Deus usar fulano, ciclano. Quando Deus, ele quer falar com você, ele vai falar através do sonho, ele vai falar através da natureza, porque Deus, ele tem negócio com você num particular. Deus, ele pode sim falar através da palavra, usar um homem, usar uma mulher, em profeta, pode, porque eu sou pentecostal, eu creio nisso, mas eu creio mais na palavra, porque essa palavra, ela não volta atrás. E a Bíblia nos ensina aqui que Isaac, ele obedeceu, ele ficou na cidade de Gerar, e foi onde nós lemos: e Isaac semeou naquela terra, naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O abençoou por quê? Porque ele ouviu a palavra, ele creu no poder da palavra, e a palavra transformou a sua vida. Fica neste dia de hoje, guarda a palavra de Deus, que esta semana Deus, ele vai fazer milagre na tua vida. Creia, acredite no poder da palavra, porque é ela que vai mudar a tua vida, tua situação, e vai ainda te dar salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus continue te abençoando, te dando graça, força, vigor, ânimo, que esta luta, que esta peleja, que esta dificuldade que você possa estar passando, ou qualquer tipo de vício, o poder da palavra, ela pode lhe transformar. Só basta que você creia e acredite nesta palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho rogar a Ti, ó meu Jesus Cristo, para que o Senhor venha neste momento a visitar esta pessoa, esta vida, este lar, esta família, que através da Tua palavra o Senhor venha trazer o refrigério, venha trazer a bênção, a vitória, a salvação, a transformação, que o Senhor venha levantar esse que está caído, está caída, Senhor, a este que se afastou dos Teus caminhos. Eu venho, Senhor, ministrar a Tua palavra, porque há poder na Tua palavra para transformar vidas em um nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz em nome de Jesus.